Olá turma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar o livro Doidinho, de José Lins do Rego. É continuação do livro Menino de Engenho. Sim, Menino do Engenho tem continuação, são 5 livros que compõem o ciclo de cana-de-açúcar do escritor paraibano José Lins do Rego. E Doidinho é o segundo volume dessa série de livros. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou Álvaro Nobre Júnior e seja muito bem-vindo ao cantinho mais aconchegante para quem ama os livros. E se você gosta de conteúdo literário e de boas dicas de livro, deixa aquele seu like e se inscreve aqui no canal para se manter atualizado com as melhores dicas de livros. Deixou aquele seu like? Se inscreveu aqui no canal? Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu lendo o livro Doidinho, de José Lins do Rego, a impressão que me dá é a jornada que Carlos Neto faz quando ele começa no próprio Menino do Engenho. Parece que é um menino que adentra no mundo real, que começa a ter suas experiências de vida e de mundo. Porque no livro O Menino de Engenho, o Carlinhos, o Carlos de Melo, o livro começa com a morte da mãe dele e com o pai ali, caído em cima dela, porque o pai cometeu um assassinato, ele matou a própria esposa. E Carlinhos vê aquela cena. E a partir daí ele vai para o engenho do avô, onde encontra toda uma carência e toda uma liberdade dentro da fazenda de engenho. Daí ele começa a ter contato com o mundo. Aliás, a partir do assassinato da mãe, ele começa a ter essa experiência mais direta com o mundo. Tanto com a parte ruim, como o assassinato da mãe, como a parte boa, a parte da liberdade e dos cuidados que seu avô dá para ele, a liberdade que ele tem na fazenda, as brincadeiras de menino de fazenda que ele tem ali na fazenda de cana-de-açúcar do avô José Paulino. O colégio, quando ele vai, aqui é onde ele vai para um colégio interno. Eu acho interessante porque antigamente o ensino tinha mais disciplina. Lá no colégio interno já não era mais Carlinhos, era Carlos de Melo, e a impressão de menino que ele tem é essa daqui, ó. Foi uma coisa que me chocou, esse primeiro contato com o mundo, esse dístico que o mundo me dava. A gente, quando se sente fora dos limites da casa paterna, que é a fazenda do avô, que é toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo, porque criança, o nosso mundo é aquilo que nos rodeia. Fora dos limites da casa paterna, porque já estava no colégio interno, que é toda a nossa sociedade, parece que uma outra personalidade se incorpora à nossa existência. O Carlos de Melo, que me chamava, era bem outra coisa que o Carlinhos do Engenho. O seu Carlos da boca dos moradores, o Carlos do meu avô. Esse contato com o mundo, que agora ele não era mais o Carlinhos, o Carlos do seu avô, agora ele era Carlos de Melo, que é como era tratado com toda a disciplina que o colégio interno tinha. Muita gente fala que José Lins do Rego fala muito da questão da opressão, da falta de liberdade, o fascismo, os ismos, o taxismo, essa coisa toda. Mas assim, o José Lins do Rego, pelo que eu estou lendo no Menino do Engenho Doidinho, ele tem uma visão mais realista do que a interpretação que se tira dos seus livros. Fala-se muito que no livro Doidinho fala sobre um outro tipo de fascismo, uma certa ditadura, que eram os colégios internos. E no livro Doidinho, de José Lins do Rego, Carlinhos, o que sai da boca de Carlinhos, nas suas memórias, é esse daqui, ó. Acordar a hora certa, comer a hora certa, dormir a hora certa. E aquele homem impiedoso para tomar lições, para ensinar à custa do ferrão o que eu não sabia, o que eu não quisera aprender com os meus professores. Agora não havia mais disso. Era somente um Carlos de Melo como os outros, menino atrasado do segundo livro de leitura.
Ou seja, a ditadura que tanto se fala no livro Doidinho está falando que o Carlinhos é tratado igual os outros alunos. No caso, pior, porque o Carlinhos, quando foi para o colégio, era um aluno atrasado, que não sabia ler e escrever direito. Ou seja, dentro do colégio interno, era todo mundo igual. Não tinha fascismo, não tinha ditadura. Tinha que acordar cedo, se alimentar na hora certa, tinha que aprender aquilo que ele não quisera. Ou seja, não é porque o avô era rico que não tinha que aprender as lições da escola, tinha que aprender igual os outros. No livro Doidinho também se fala muito em termos de interpretação do livro que a igreja era outra forma de ismo, de ismo. O povo tem esse muito ismo. Radicalismo eles não têm, mas ismo para tudo eles têm. Inclusive da igreja também tinha esse tal de ismo. E nas memórias de Carlinho, da igreja, do catecismo, Carlinho tem essa lembrança aqui. Vi a mãe de Licurgo. A mãe do Licurgo trabalhava no bordel. Vi a mãe de Licurgo, muito bonita, de chapéu, com os brincos brilhando nas orelhas. Na igreja de Deus havia lugar também para as prostitutas. Li um livro de missa, como o da dona Emília, que era esposa do diretor. Ou seja, na igreja também todo mundo era igual. A prostituta estava na igreja e lia os mesmos livros que a esposa do diretor da escola dele. Gente, que ismo grande, né? Tem muita gente que gosta de dar essa interpretação aos livros de José Lindo Rego, mas pelo menos, por enquanto, no livro O Menino de Engenho e no livro O Doidinho, eu não vi ainda toda essa coisa de ismo, ditadura, ismo daqui, ismo dali. Gente, esse negócio de ismo é uma chatice tremenda. Pelo que eu estou lendo até agora do Menino de Gênio e do livro Doidinho, inclusive Doidinho, por que o nome é Doidinho? Porque é o apelido de Carlinhos. Por isso foi dado o nome Doidinho para o livro também. E o que eu estou notando é que assim, no Menino de Gênio e no Doidinho, são lembranças de uma criança, de um garoto que entrou em contato mais direto com as experiências de mundo, quando começou inclusive com o assassinato da mãe. O pai cometeu o assassinato, mas foi internado, está pagando pelo que fez. O avô o acolheu, tinha a mesma liberdade que os outros meninos da fazenda tinham, que eram menos favorecidos. Eu vou deixar aqui nos cards e no link da bio do Instagram, o link do outro vídeo da resenha do Menino de Engenho, pra vocês verem a resenha também. Ele tem a mesma liberdade que os outros meninos, ele convive com os outros meninos, ele tem um certo carinho às crianças, e o pessoal da fazenda do avô dele, do José Paulino, tem um respeito com as velhas afrodescendentes que ainda trabalham na fazenda. Tinha todo um carinho, todo um cuidado, eles obedeciam, davam a bênção, pediu a bênção para as velhinhas afrodescendentes, porque agora é afrodescendente, né? Não tem outro termo. O termo politicamente correto é afrodescendente. As pessoas podem dizer que no livro O Doidinho, o colégio interno dava muita palmatória. Mas por que dava palmatória? Era o sistema educacional da época. Daqui a 50, 60 anos, o sistema educacional atual não só vai ser considerado atrasado, como vai ser considerado autoritário. E os professores nas escolas não estão sendo autoritários, eles estão passando conteúdo. Eles estudaram, se formaram, eles ralam pra caramba para dar uma boa aula, para ter um bom conteúdo, para dar uma boa aula. Não tem autoritarismo, não. Tem professores se esforçando muito para dar um bom conteúdo hoje nas escolas. Mas daqui a 50, 60 anos, vai ter um monte de gente à toa, cheio de ismo disso, daquilo, dizendo, porque os professores eram autoritários. Não tem autoritarismo, não. O que existe é um grupinho pequeno hoje em dia que querendo impor o seu jeito de pensar, a sua interpretação, e ai daquele que não pensa da mesma maneira. No próprio livro O Doidinho, várias vezes Carlinho, ele tem
tem um certo carinho pelo diretor, apesar dos bolos que ele leva, ele tem um carinho muito grande, porque ele começa a perceber que ali era a maneira daquela época de passar a sua educação. Porque tem um momento que ele fala que parece que cada menino tem aquele jeito atentado. Então, essa era a única maneira da época de dar um certo freio. Era errado? Era. Mas cada época tem sua maneira. E a sociedade, com o tempo, ela vai melhorando, ela vai se desenvolvendo. É a tendência natural do ser humano. A sociedade, à medida que a ciência avança, à medida que o pensamento avança, a sociedade ela vai se desenvolvendo e vai mudando os seus métodos, tanto para educar como para ensinar. Os seus valores vão melhorando a cada tempo. Você não pode comparar uma sociedade de 500 anos atrás com a sociedade que tem hoje. Da mesma maneira que daqui a 500 anos a sociedade vai pensar, poxa, o pessoal ali era muito atrasado, mas não é que era muito atrasado. É porque cada época tem seu próprio conhecimento e sua própria mentalidade e vai se desenvolvendo de acordo com o tempo e com seu próprio esforço. E adivinha, doidinho, o menino, olha, esse Carlinhos é doidinho. Esse livro, inclusive, termina com ele fugindo do internato, porque vai ter o desfile de 7 de setembro e o Carlinhos ele não tem jeito para marchar, esse banana todinho. Ele tenta, ele se esforça, ele leva bolo do diretor, ele leva um puxão de orelha do sargento que está ensinando os meninos a marchar. E ele não consegue entender essa falta de jeito dele, porque nas lições ele tira de letra, ele não leva mais bolo, ele melhorou muito. E mais para desfilar, ele não sabe o que é a direita, não sabe o que é a esquerda, se atrapalha todinho, tiraram o bichinho velho do desfile do dia 7 de setembro. E acreditem, se quiser, ele fica no colégio, porque ele inventa que está doente e acaba fugindo para a fazenda do avô. E e o livro acaba com ele chegando na fazenda, mas o avô dele ainda não descobriu direito e vai ficar para o próximo livro. Mas e você? Você já leu o livro Doidinho? Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Qual foi a sua experiência de leitura? Se você concorda com a resenha que eu fiz, quais são os pontos que você quer acrescentar? Aqui nós estamos abertos ao diálogo. Às vezes você pode ter visto um ponto diferente que eu não vi, né? Deixa aqui se você viu um ponto de vista diferente, se você viu coisas diferentes, se você tem uma interpretação diferente do livro Doidinho, deixa aqui nos comentários que eu tô doido para conversar com você, tá bom? O vídeo termina por aqui, eu tô aqui aguardando o seu comentário, tá bom? Até mais!